Final Fantasy VIII, entre todos os jogos da franquia Final Fantasy, ele é o único deles que gerou uma comoção entre a comunidade, onde ou você ama ou você odeia. Mas o porquê disso a gente vai ver nesse vídeo. Toda a franquia Final Fantasy tem como ideia um arquétipo de história, que é normalmente baseada em um ritmo normal de história, como por exemplo, histórias tematizadas como o de Final Fantasy VII, onde você é um mercenário, comum em animes japoneses, com o conceito que você é um mercenário e se vira contra a organização que te criou. O grande diferencial que quebra o paradigma desse roteiro é que na verdade Cloud não é um mercenário, nunca foi, ele é só um cara qualquer. Na verdade, nem tem importância, e toda a sua arrogância durante a história é simplesmente jogada por água abaixo no final do enredo, quebrando essa ideia de um roteiro comum, enquanto, por exemplo, Final Fantasy IX, onde ele pega a ideia do Mágico de Ossos 1 e 2 e transforma em uma história onde, ao invés de estar procurando algo, os personagens já têm, como por exemplo o Leão, que no caso é o Zidane, que procura coragem, e enquanto no jogo ele é o personagem mais corajoso da história. O Rivik, que seria o espantalho, ele procura a inteligência, ele é um mago e o personagem com mais inteligência. Enquanto Steiner, que seria o Homem de Lata, que teoricamente procuraria o coração, é o personagem que mais ama no enredo, já que ele é um cavaleiro. E essa é uma ideia. Mas qual seria esse arquétipo de Final Fantasy VIII que gerou tanta comoção entre os fãs da franquia? Final Fantasy VIII trabalha com um arquétipo de histórias escolares, o famoso anime de escola, onde normalmente o protagonista ou é um personagem que se importa com todo mundo ou que não liga pra ninguém, o famoso protagonista malvadão, que não se importa nem liga, ele só faz o que tem que fazer. No caso, o Squall é esse tipo. Sempre nesses animes de escola temos o amigo do protagonista. Ele normalmente serve como ou alívio cômico, ou então ele é um personagem que gera os problemas para o protagonista resolver. Nesse caso é o Zell. Nós temos sempre também um personagem mais velha que os demais e que é a famosa mãezona do anime. No anime de escola é muito comum. Nesse temos a Quistis. Ela se integra totalmente na história como a personagem mais velha do grupo. Temos também a personagem cômica, que é a Selphie. Para quem não pegou muito, a Selphie é totalmente voltada para a parte da comédia, onde quando ela fica séria mesmo no enredo, é somente quando acontece algo realmente drástico na história. Temos também o Irvine, que é aquele personagem mais distante do grupo, porém ele ainda faz parte, que é tentar se integrar no grupo, mesmo afastando o grupo. E a Rinoa, teoricamente, seria o par romântico do protagonista, que gera a situação toda com ele, tirando ele da linha de conforto e arrastando ele para o meio dos demais personagens. Em Final Fantasy VIII, ele desconstrói o gênero, onde o rival do protagonista não é um rival de verdade, já que Seifer, na história, ele não é um vilão, sim uma marionete do enredo, onde ele trabalha e faz o papel dele de Knight. E muitos desses animes são voltados para magias, né? Poderes especiais e coisas do gênero. Final Fantasy VIII não é diferente. Todos os personagens possuem os GFs, e as magias do jogo vêm a partir do GF. O GF seria o poder dessa história. E assim, diferente, quebrando o gênero, os GFs, apesar de ser um poder poderoso, eles têm um custo alto. Para quem não jogou, é a memória. Conforme você usa os GFs, você perde sua memória juvenil e ao tempo, com o uso contínuo dele, você fica mais forte, porém perde muito da sua memória juvenil. Mais uma quebra de paradigma desse arquétipo tão comum. Dentro desse conceito, ele pega na ideia do futurismo. Tendo escolas faz mais sentido do que se passar numa era medieval, por exemplo. Com a desconstrução do ritmo, eles também geram algo diferente, como por exemplo a Rinoa já ter um caso com o Seifer, algo que raramente acontece, onde personagens que estão sendo introduzidos já possuem um par romântico ou têm uma troca de par romântico. Normalmente não tem. Final Fantasy VIII, os personagens têm média de 15 a 18 anos, sendo mais velha a Quistis e o Irvine. Com o conceito disso em mente, vamos analisar a história agora de Final Fantasy VIII.
No desenrolar da história, Squall é designado para algumas missões diretas e indiretas, onde ele é o líder do esquadrão. Sendo o protagonista da história e líder do grupo, ele direciona e comanda todo o seu time, onde ele começa a confrontar situações onde ele é obrigado a tomar uma atitude, o que tira ele do conforto, e não é os outros personagens, e sim a situação. Com o desenrolar da história, Squall confronta os seus próprios sentimentos e desenvolve completamente a personalidade antes escondida por um cara que apenas seguia ordens. Na verdade, ele é um homem determinado e apaixonado, que quer cuidar das pessoas e dos seus amigos. Isso fica bem claro a partir do momento que ele começa a se importar a ponto de perguntar se as pessoas estão bem, e também resgatar tanto Balamb e todos os que vivem lá, quanto também Rinoa, que no decorrer da história acaba se metendo com as feiticeiras. Final Fantasy também tem uma história um tanto quanto complexa, e aqui já chegamos na zona de spoiler. Para quem quiser jogar, eu encerro. Para quem ainda quiser jogar e não conhece a história, eu encerro aqui para vocês. Mas quem já conhece e quer entender um pouco mais, vamos indo. Rinoa é uma descendente das feiticeiras, e ela tem tudo para ser mais uma feiticeira. Filha de Julia, e não fica muito claro se ela é filha realmente do General Carway ou do Laguna, e com a conexão dos protagonistas como Laguna, Elone e os demais personagens, supõe-se que Laguna também já foi um cavaleiro. Laguna em seu desenvolvimento prende Adele, uma das feiticeiras mais poderosas que já existiu. Ela na verdade estava sendo controlada por Ultimecia, o que faz você começar a se questionar, já que Ultimecia ela, teoricamente é uma feiticeira que controla o tempo. A verdade é que Ultimecia é Rinoa. Rinoa, no evento da parada onde o Squall morre, ela fica se culpando pelo que aconteceu com ele. Então, isso gerou a primeira Ultimecia. No decorrer do enredo, Squall pega um relacionamento com Rinoa, onde eles chegam até a trocar itens como o anel que o Squall usa para ter certeza que vai reencontrar Rinoa, e também é o GF que o Ultimecia usa na batalha final. Então, teoricamente, onde que Squall morreria a segunda vez, já que a primeira seria no confronto com Edea. Edea essa que é só mais uma marionete, assim como Seifer. Então ambos na verdade não são maus. Basicamente, Squall morreria no confronto com Ultimecia. Basicamente, Rinoa viaja no tempo, usando os poderes dela, que na primeira linha do tempo, onde foi criada toda essa situação, Squall e Rinoa acabam juntos e ele morre no confronto de Edea. Tenta usar os seus poderes e acaba criando magia do tempo e volta no tempo. Porém, as feiticeiras, quando elas são corrompidas de usar muita magia, elas se tornam más. Ultimecia, então, a nova versão da Rinoa, que acabou esquecendo por tentar usar poder demais. Lembre-se que o GF causa esse efeito, você esquece do seu passado. Então, Rinoa esqueceu quem que ela deveria proteger. No caso, a nossa versão de jogo que nós estamos jogando, teoricamente, seria quando o Squall quebra esse paradigma, já que quando ele é gravemente ferido, Rinoa o salva, usando a magia dela para curá-lo. Isso não fica explícito no jogo, mas é bem aparente que foi Rinoa quem salvou ele, já que ela é a única personagem ali que teria poder para tal. Suspeita-se também que teria sido Edea. O seu subconsciente, ela já conhecia o Squall e os demais, então talvez ela poderia ter recobrado a consciência por uns instantes e salvado o Squall, percebendo que ele era alguém que ela se importava muito. Isso não fica muito claro e nem há vontade de explicar no roteiro, o que dificulta bastante a compreensão de quem jogou. Quem gosta desses mistérios se conectou à história e gostou bastante, já quem não gosta, principalmente por causa da temática escolar, acabou deixando de lado. Dentre todos os conceitos de vilão da semana que nós temos em animes escolares, este é o melhor exemplo, onde nós temos o arco principal, onde o Squall segue rumo ao desconhecido enfrentando a feiticeira, que no caso é a Edea, até descobrir a verdade. Então começamos com a iniciação do Squall, ele se tornando um Cid,
Depois, uma missão de assassinato do presidente, introdução do vilão principal da história, busca o confronto com o vilão. Dentre isso, o vilão foge. Nós temos o arco de redenção, onde o personagem volta para as suas origens e salva alguém, salva algum personagem ou salva pessoas. Depois temos o confronto direto com o vilão. Depois do confronto direto, temos a revelação que o vilão não era o vilão real, assim como em animes do gênero. Há o confronto com o suposto vilão, ao arco do personagem que vira casaca, e depois temos o arco de fechamento, onde o real vilão aparece. De tudo isso que eu te apresentei, o mais claro de tudo é perceber que sempre animes desse tipo possuem o famoso episódio de praia e o famoso episódio de festival. O festival aparece, inclusive a Selfie é o grande destaque do festival, então é o personagem que nós temos o destaque nesse episódio. E o famoso episódio de praia. Qual seria o famoso episódio de praia? Aí vem parte da desconstrução de Final Fantasy VIII. O episódio de praia é o primeiro episódio, teoricamente, que é quando Skull vai fazer a sua quest de Cid e vai na missão em Dolet. Várias fases, se você aplicar na história de Final Fantasy, você consegue narrar a ideia de que é um anime escolar. Espero que vocês tenham gostado e se surgiu alguma dúvida ou alguma dúvida sobre algo que acontece na história, pode deixar nos comentários que eu sempre estou atento aí para responder. Falou, valeu, até mais, fui e ficamos por aqui.